Olá, bem-vindos à minha cozinha. Meu nome é Priscila Piardi e eu sou confeiteira. Se você quer começar a trabalhar com chocolate, é a hora de se inscrever nesse canal. Eu vou começar uma série de vídeos explicando tudo que eu sei sobre chocolate. E para começar essa série, eu acho importante você saber o motivo pelo qual a gente tem que fazer a têmpera do chocolate. O responsável por a gente ter que fazer a têmpera do chocolate é a manteiga de cacau, que é extraída da semente de cacau e depois agregada na fórmula de se fazer as barras de chocolate, tanto branca como ao leite e o meio amargo. Aliás, a branca ela não tem a massa de cacau, só a manteiga de cacau. E cada uma tem uma proporção, mas todas têm a manteiga de cacau, e é por causa dela que nós devemos fazer a têmpera do chocolate. Quimicamente, a manteiga de cacau tem partículas que, quando derretidas, ficam instáveis e voltam a ser estáveis em temperaturas diferentes. Por isso, se a gente deixar o chocolate derretido, esfriar aqui naturalmente até a temperatura que a gente quer trabalhar, né, que a gente pode trabalhar, na hora de cristalizar lá na geladeira, eles não vão sair da forma tão fácil, eles vão ter que ficar um período muito grande na geladeira. O chocolate vai ficar com manchas, porque alguns desses cristais vão subir à superfície e dá aquela característica, né, de velho, mas na verdade é a manteiga de cacau que subiu ali na superfície, alguma das suas partículas. E também vai ficar com uma textura meio porosa, arenosa, que não é nada agradável. Para se ter um bom chocolate com um brilho, textura agradável, que ele desenforme fácil da forma, que ele seja mais resistente à temperatura ambiente, nós precisamos que após o derretimento ele passe por uma queda brusca de temperatura. Assim, todos esses cristais que ele tem vão se unir no mesmo momento, eles vão passar a ser estáveis, no mesmo momento eles vão voltar a ter as características que eles tinham antes do derretimento. Uma vez um professor me fez uma seguinte explicação que eu achei bem interessante. Quando você leva o chocolate para derreter, é como ele se esquecesse de quem ele é. A manteiga de cacau era responsável por isso e o único remédio para ele lembrar de novo que ele era, como ele era, quais as características que ele tem que ter, era passando pela temperagem, era passando pelo choque térmico. Assim ele voltava a se lembrar do que ele era e voltava a ser um bom chocolate. E agora que a gente já falou um pouquinho da têmpera, né, o porquê que a gente tem que fazer, a gente vai agora passar a falar um pouco de como isso é feito realmente. Primeiramente você vai precisar derreter o seu chocolate e para isso é bom que você se atente que ele deve ser derretido a 40 e a 45 graus. Essa temperatura é quando todo o chocolate, todos os cristais passam a ser estáveis. Então essa temperatura também é importante. Muitas vezes a gente acaba só derretendo, viu que ele derreteu e não checa essa temperatura. Mas é importante que você faça essa checagem, tá? E para derreter o chocolate você pode fazer em banho-maria ou no micro-ondas. No banho-maria você não precisa deixar a água ferver e deixar ela no fogo para derreter o chocolate. Você vai colocar a água para ferver, quando ela começar a fazer o ponto de ebulição, né, quando começar aquelas bolinhas em volta da panela, você desliga e vem com o seu bol com o chocolate picado, mexendo e derretendo somente com esse vapor que vai subir da água quente, né, que começou a esquentar. Você não precisa deixar ela no fogo porque o chocolate derrete super fácil. O único cuidado com o banho-maria é para que não respingue nada de água, né, no seu chocolate. Se isso acontecer, você não vai mais poder utilizar ele para fazer cascas e bombons. Aí você pode estar deixando ele para utilizar depois para fazer ganache, recheio de bolo, só não vai poder fazer mais casquinhas. Já no micro-ondas é bem simples e eu acho que facilita muito o nosso trabalho. Você leva o chocolate picado ou já os em pastilhas, né? E vai mexendo ele a cada 30 segundos. Se você tiver um pouco de receio de queimar, você pode deixar ele na temperatura média. Se não, na alta, mas sempre mexendo a cada 30 segundos. Uma quantidade maior de 1 kg, 1,5 kg, você já pode iniciar com 1 minuto. E a cada 1 minuto ir mexendo e depois reduzindo
mexendo a 30 segundos até que tudo esteja derretido e a 40 a 45 graus. E agora, para fazer a têmpera do chocolate, depois que a gente já derreteu ele, nós temos vários métodos. Eu vou falar um pouquinho de cada um para vocês. Um dos métodos que você pode utilizar é o de adição. Você vai pegar 1/3 do peso total do seu chocolate, do chocolate que você vai estar utilizando, e picar ele bem fino e reservar. Leva o restante para derreter. Quando ele derreter, você vai acrescentar esse outro chocolate já picadinho mais fino e ir mexendo, e ele vai ser o responsável por estar fazendo a queda de temperatura do chocolate. No banho de Maria invertido, nós vamos utilizar água fria para auxiliar na temperagem do chocolate. Você vai derreter o seu chocolate normalmente num bowl e em um refratário você vai colocar água fria. Eu costumo misturar água natural com um pouco de água gelada. E daí você vai colocar seu bowl ali com o chocolate picado e ir mexendo até adquirir a temperatura de trabalho. Já o método de tablagem é o que eu mais gosto, porque eu acho que a gente já consegue trabalhar com ele com uma quantidade de chocolate maior, mas você também precisa ter, além, né, dessa superfície que é não porosa, que geralmente a gente trabalha ela com mármore, você também precisa ter um pouco de cuidado na climatização do seu ambiente. Se a pedra não estiver fria, você também não vai conseguir fazer a temperagem nela. Mas ela ainda é um dos métodos que eu acho mais fácil e ágil de se utilizar. Você vai derreter todo o seu chocolate em um bowl, jogar numa superfície, né, no mármore, e ir mexendo ele em movimentos circulares até que todo o seu chocolate chegue na temperatura de trabalho. Temos também o método de têmpera com micril. O micril, ele é uma manteiga de cacau em pó que você encontra em lojas de confeitaria. Ela é da marca Calebu, eu acredito que só tem dessa marca, e ela facilita muito. Eu gosto dela mais para quantidades pequenas. Eu acho que ela demora um pouquinho mais para você atingir o que você quer. Ela é um pouquinho diferente. Você vai resfriar o seu chocolate naturalmente, né? Ele derreteu, você vai mexendo ele até que ele chegue de 30 a 35 graus. Nessa temperatura, você vai acrescentar 1% do total do seu chocolate de manteiga de cacau. Então, por exemplo, se você tem 200 gramas de chocolate derretido, você vai acrescentar 2 gramas de manteiga de cacau em pó. Colocou o seu cacau em pó, continua mexendo até adquirir a temperatura de uso. Então, por esse motivo de você ter que esperar ele esfriar naturalmente, né, até uma certa temperatura, para grandes quantidades eu já não gosto muito. Mas tem gente que se adapta muito bem, então você pode também tentar essa técnica. E tem também a técnica, né, que hoje muito se fala, que é a de não fazer temperagem. E sim, tem um jeito de se conseguir isso, que na verdade o nosso chocolate, né, como a gente já viu agora, que os cristais da manteiga de cacau se desestabilizam após o derretimento, ela tem uma temperatura para isso acontecer. Se você pegar esse chocolate, né, que saiu agora da embalagem, a gente picou ou já vem em gotinhas, e levar para derreter e não deixar que ele ultrapasse os 32 graus, só que também você tem que esperar que ele chegue até esses 32 graus, você não precisa fazer a temperagem, ele vai voltar com as suas características, né, depois da cristalização, normalmente. Eu acho que só você vai ter que ter muito cuidado, porque para se passar um grauzinho a mais ali é muito fácil, e aí você vai ter que fazer a temperagem de outras formas que a gente já falou aqui, de qualquer forma. Então eu não costumo utilizar, eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo ali esperando o chocolate derreter, mesmo no micro-ondas, sendo que ter o máximo de cuidado possível, né, para que ele não ultrapasse esses 32 graus. Mas é uma técnica e ela realmente funciona se você pegar a prática, se você se adaptar melhor a ela, e você pode utilizar normalmente, ela realmente funciona. Em qualquer um desses métodos, você vai ter que chegar à temperatura de uso do chocolate, e isso vai variar de acordo com o tipo de chocolate que você está utilizando, meio amargo, branco ou ao leite.
Geralmente nas embalagens já vem um indicativo da temperatura correta, mas eu vou deixar aqui uma telinha para vocês verem qual é. Então aí, como vocês podem ver, o chocolate meio amargo, a temperatura para uso é 30 a 31 graus, o chocolate ao leite é 29 a 30 graus e o chocolate branco é 28 a 29 graus. Eu sei que isso parece um grande bicho de 7 cabeças, temperar o chocolate no começo é um pouco frustrante, mas nada se compara ao sabor de um chocolate, né, de um chocolate puro. E vale muito a pena você começar a tentar aprender, a treinar, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer o seu chocolate dar certo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu gostei, compartilhar aí nos seus grupos de confeitaria para quem ainda tem dúvidas sobre o assunto. E de se inscrever aqui no canal, porque agora vai ter mais vídeos sobre isso. Vou fazer as têmperas do chocolate, o invertido, o de tablagem e também o de adição. Então não perca tempo, se inscreve no canal para não perder nada. E se inscreve lá no Instagram também, que lá eu sempre vou avisar quando tiver o conteúdo aqui. Se você quiser também saber mais, todo esse conteúdo que eu falei, ele tem lá em teoria, lá no meu site escrito e muito mais. Lá eu também expliquei um pouquinho como é feito o chocolate lá na fábrica, como ele é cultivado, sobre a história do chocolate. Então, se você tem mais curiosidade, quer ver um conteúdo diferenciado e gosta de ler, vai lá para o meu site, que eu sempre vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que eu tenha te ajudado a tirar alguma dúvida. E é isso. Tchau, tchau. Até breve.